Convido você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler um texto bem conhecido dos discípulos no caminho de Emaús. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, quando explicava as Escrituras? Até aqui. Queridos, uma história maravilhosa, mais uma história linda da ascensão de Jesus, da ressurreição de Jesus. E aqui Jesus está de encontro com 2 dos seus discípulos. E aqui foi na manhã de domingo. Olha que lindo, geograficamente, cronologicamente, melhor dizendo. Estamos numa manhã de domingo. Era manhã de domingo, eles voltavam para casa, voltavam para Emaús. E quando eles voltavam, Jesus apresentou-se a eles, não reconhecendo. Eles começaram a contar tudo o que havia acontecido. História que Jesus já estava falando há 3 anos com os seus discípulos: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. E eles não estavam ainda assimilando que aquela realidade do que Jesus já havia preparado cada um dos seus discípulos já estava acontecendo. E eles não estavam despertos o suficiente para entender que a Escritura estava sendo cumprida, e nem enxergaram, porque os olhos deles estavam cegos naquele momento, não enxergaram que era Jesus que estava caminhando com ele. E as mulheres, como sempre, eu não sei se não acreditam quando você conta alguma novidade. Ah, é verdade mesmo? E esse texto é claro, né, mulheres? Vamos ficar conformadas com a palavra de Deus. Ele também não acreditou. Olha, elas contaram e os discípulos foram lá e eles não acreditaram ainda que aquilo havia acontecido, não acreditaram no que tinha sido dito pelas mulheres e nem pelos discípulos, e continuaram a caminhada. E eu entendo, queridos, que nós somos discípulos que estamos a caminho do nosso lar celestial, amém? E nesse caminho, Jesus está conosco, porque Ele é o caminho, melhor dizendo, na estrada da fé, na estrada que caminhamos, nós temos Jesus conosco. E há situações na nossa vida que nós não enxergamos que Jesus está lá. E Jesus está conosco, amém?
Em missões nós vemos isso tantas vezes. E Deus ministrou essa palavra ao meu coração com tanta profundidade. Eu gostaria de compartilhar algumas lições práticas desse texto, dentro do que eu tenho vivido na área de missões também, na minha vida, desde que eu entreguei o meu coração a Jesus e desde que eu me comprometi com o Senhor de anunciar as boas novas. E alguns que já conhecem o meu testemunho, o meu desejo sempre foi ser evangelista, né? Eu achei que eu ia estar distribuindo folheto a minha vida inteira, não é? E só evangelizando. E o ponto que eu estou hoje trabalhando com treinamento, acompanhando a vida de tantos missionários, desafiando pessoas às nações, porque para isso o plano de Deus aconteceu, para que as nações conheçam o Senhor. E eu vejo que Deus vai muito mais além. A gente está numa estrada e achamos que estamos chegando apenas em um ponto, como os discípulos estavam voltando para casa na cidade de Emaús. E aí é o primeiro ponto que nós queremos destacar nesta manhã. Emaús é um lugar que fica entre Jerusalém e Tel Aviv hoje. E pelos arqueólogos é um lugar misterioso, um lugar de difícil acesso, um lugar que eles, até na arqueologia, há mistérios de ser desvendado daquele lugar. Porém, há uma notícia incontestável sobre este lugar, Emaús, que já não tem mais esse nome hoje. É o lugar onde Jesus encontrou com 2 discípulos. Na história, em tudo que for pesquisado, se você entrar na internet, você vai ver lá o lugar onde Jesus passou e se revelou a 2 discípulos. Temos apenas o nome dele pela Bíblia. Então é incontestável. Emaús eu posso ter também como um lugar misterioso, que pode ser a terra do nosso coração. Um lugar misterioso, um lugar onde só Deus pode penetrar. Um lugar onde a história pode pesquisar, pessoas podem pesquisar, mas só Deus pode penetrar. E é esse terreno, é esse percurso, o caminho do teu coração, por onde você tem andado, que Deus quer penetrar, que Jesus quer se revelar, amém? Porque há um propósito eterno de Deus em usar a nossa vida. Nós começamos a nossa caminhada de fé, nós aprendemos sobre missões, nós temos informações, nós ouvimos sobre desafios, nós quebrantamos o nosso coração, mas não permitimos que Deus revele a sua totalidade do que Ele quer de nós, de sermos instrumentos em suas mãos. E estamos caminhando com Jesus, estamos indo para o céu, amém? Temos uma eternidade com o Senhor. E já quero abrir aqui a oportunidade que você que nos visita nesta manhã, se você não tem certeza da tua eternidade com Deus, você está no lugar certo. Até o final desse culto, que o Espírito Santo de Deus se revele a você e você tenha certeza para onde você está indo. Há uma direção. Jesus Cristo morreu para nos dar uma direção eterna. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E aqui está o Emaús, um terreno misterioso, que nós caminhamos, temos informação, sabemos a nossa responsabilidade, mas muitas vezes não vemos que Jesus está mostrando as coisas que devem ser feitas por Ele, através dEle, amém? E você é um instrumento de Deus. Deixe o seu coração misterioso. Outra coisa interessante, que o nome Emaús significa riacho quente, e no final da história, já lemos, é o lugar onde o coração deles ardiam pela presença de quem estava com eles. E que esta seja uma manhã do Senhor aquecer mais e mais o nosso coração, amém? Nosso coração, alguns já estão bem aquecidos aqui, no momento da adoração, do louvor, de rendição ao Senhor. Quanto nós estamos percebendo claramente a presença de Deus neste lugar. E que este lugar, o teu coração, um lugar misterioso, que às vezes nem nós entendemos as nossas reações, seja o lugar onde o Senhor esteja se revelando nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, Jesus estava com um corpo espiritual, né? Ele não estava com um corpo, ele estava com um corpo diferente. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, fala, e no livro de Coríntios, fala do novo corpo que nós teremos. Imagina se Jesus aparecesse cheio de hematomas, ainda com sangue, porque foi na mesma manhã, ainda com sangue assim meio, né?
E Jesus aparece cheio de hematoma, né, com a veste meio rasgada, de tanto que apanhou. Aliás, biblicamente, ele estava praticamente nu na crucificação. Arrancaram-lhe as vestes, repartiram as vestes dele. Talvez ele tivesse com um lençol meio enrolado, a ponta caindo para um lado. E seria fácil deles identificarem, não é? Primeiro, uma pessoa machucada, cheia de hematoma, logo chama atenção. Você já ia se assustar. Não, Jesus naquela manhã já apareceu a esses 2 discípulos com o corpo glorificado. E sabe a lição que eu lembrei? Que eu amo uma representação que nós temos aqui na nossa igreja, não é? Mal interpretada por alguns, a cruz. Queridos, aquele carimbo, aquela fala de Jesus na cruz, está consumado. Está feito. Há um carimbo que era usado no tempo de escravidão, e ali é uma palavra no grego, testeletai, que está escrito: a dívida está paga. Está pago. Está pago. A cruz está vazia. Você tem uma dívida quitada. Já pensou? Você volta agora para casa e tem aquela, né, monte de dívida para pagar, contas, aí alguém bate lá na tua porta e te dá uma ligação: me dá tuas contas aí que eu vou pagar hoje. Esse mês vai estar quitado. Não é a conta mensal, não é uma conta, um crediário que, acabei a última prestação, está quitado. Não, a nossa dívida de pecado está quitado. Está quitado, foi consumado, está aqui, está consumado. Não há mais dívida de pecado para aquele que está em Jesus. E o Senhor é tão perfeito que 1 João 1,9, se você entrou aqui pesado, se você entrou aqui com marcas, se esta semana foi difícil, você pisou na bola, como é o nosso dito popular aí, e você sabe que desagradou o coração de Deus, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado, nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Senhor, dívida paga. Ele não quer que a gente ande devendo nada. Ele não quer que a gente ande devendo para o adversário, para o acusador das nossas almas. Ele quer andar conosco todos os dias. E esta é uma revelação para nós, queridos. Andar com a dívida paga. Andar limpos, amém. Glória a Jesus. Você tem consciência disso? Que a tua dívida está paga, que há um documento sobre isso. É interessante ver aqui, por que Jesus apareceu para esses 2 discípulos. E outra lição para a nossa vida: o Senhor Jesus é incansável, Ele não desiste de nós. Jesus não desistiu de você. Pode abençoar quem está à tua direita e à tua esquerda. Você pode até ter desistido de alguma coisa, mas Jesus não, está tudo revelado com Ele. Estamos no caminho, na estrada estamos com Jesus. Ele é incansável. Eram apenas 2, Ele andou com 12. Ficou só 11 nessa ocasião, né? Que o traidor já havia tomado o rumo dele. Ele andou com os discípulos, e Ele aparece, o que é isso? A minoria. Uma minoria que Jesus apareceu naquela ocasião, nessa estrada especificamente. Deus se importa não só com a maioria, com a minoria também. Em missões, às vezes a gente olha, vai ter alguma coisa de missões. Vai ser a minoria. Mas se você começar a ver a história bíblica, né, quantos homens construíram a arca? Deus falou, foi com Noé. Quantos que foram chamados para guiar o povo em Israel? Moisés foi um. O exército de Gideão é uma das maiores experiências de que a maioria não conta tanto para Deus. Você pode olhar em você mesmo, se sentir a minoria, incapaz. Mas quando se está com Jesus, eu e Jesus, somos a maioria absoluta. Amém? Você e Jesus é maioria absoluta. Você em Jesus é maioria absoluta para conquistar, para avançar, para andar no caminho. Aleluia! E isso é uma lição, queridos, que nós devemos meditar todos os dias na nossa vida. Porque são atitudes no nosso coração
que Jesus está conosco e às vezes a dúvida nos rouba, a dúvida nos leva embora. E nós precisamos estar recordando, eu estou no caminho. Há um outro texto maravilhoso que está em Isaías capítulo 30. Não é? Eu quero ver esse texto com você, que fala sobre o caminho. Isaías capítulo 30. Deixo sempre para abençoar você, leia na sua casa. Depois, para que Deus continue ministrando no seu coração. O versículo 18 em diante, mas eu gostaria de ler o versículo 20 em diante. Diz assim: embora o Senhor lhe dê pão de adversidade e água de aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com os seus próprios olhos você o verá. Quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo, e lhes dirá: fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Aleluia, aleluia. Você pode continuar lendo. Aqui há uma das profecias sobre a pessoa do Senhor Jesus. E você pode tentar ir à direita ou à esquerda. Há uma voz dizendo: este é o caminho, siga-o. Este é o caminho, siga. Os versículos anteriores diz que o Senhor esperará para ter misericórdia de nós. Isso é maravilhoso. Deus incansável, Senhor incansável, em direção e em busca daqueles que são seus. Aleluia. E nós vemos aqui que nesse texto dos 2 discípulos, o que os cegaram? Muitas vezes a Bíblia foi clara quando nós lemos aqui que quando Jesus perguntou o que havia acontecido, eles entristecidos responderam. Sabe, a tristeza traz sujeira para o nosso coração. Eles estavam já sem entusiasmo, sem motivação, entristecidos com a morte de Jesus, porque não assimilaram a ressurreição, que Jesus já tinha ressurgido, já tinha levantado. E o que acontece com esses discípulos? Eles perderam a esperança. Sabe, são sujeiras que caem no nosso interior, que nos cegam muitas vezes. E esse texto de Isaías diz: fora o que é imundo. Já falei muitas vezes, pecados, coisas que de estarmos voltando a nós mesmos e vai nos cegando e nos impedindo de ver em nós aquilo que Deus pode nos usar, a maneira que Deus pode nos usar, e acima de tudo atingir o alvo dele para a nossa vida. Não simplesmente, não estou tratando aqui de sonhos pessoais, de alvos de vida, não estou falando simplesmente isso. Tenha o seu projeto de vida, tenha o seu alvo de vida, mas apresente a Deus e fale: Senhor, que tudo esteja alinhado com a tua vontade, porque eu estou no caminho, e eu estou com o Senhor, e de que vai valer um projeto de vida que vai desviar você do caminho e do alvo de Deus para a tua vida? Isto para mim é missões. Andar no caminho com o Senhor, no alvo do Senhor, na estrada do Senhor. Ontem quando nós falávamos no seminário aqui, e uma das coisas que eu sempre repito, queridos, a decisão é de Deus. Como eu já comentei aqui no meu testemunho, eu queria muito evangelizar, eu gosto de evangelizar, eu estou sempre falando de Jesus nas oportunidades que eu tenho, sempre anunciando o Senhor, mas Deus teve outro percurso para a minha vida. As coisas que eu faço hoje, nunca estiveram numa listinha, nunca estiveram num alvo pessoal, mas eu estou no caminho. Eu falei: Senhor, eu sou tua, faz o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. E Deus me deu todo esse privilégio de estar caminhando junto, hoje com jovens, hoje em treinamento. Ontem meu coração se alegrava demais em ver aqui o pessoal, até os irmãos de Santa Rita saíram 2 horas da manhã de lá. Passaram
todo dia aqui com a gente, entraram na van e voltaram, felizes, alegres, para estar aqui no seminário, se alimentaram. Uma igreja que começou com um profissional, um irmão nosso, saiu do nosso meio, concursado, foi morar lá, começou uma célula e está lá a Igreja Peniel, em Santa Rita do Passa Quatro. São desafios de quem está no caminho, e às vezes nós complicamos missões. Eu quero dizer para você nessa manhã, é muito fácil fazer missões. Entrega a tua vida para o reino de Deus. Senhor, é o teu reino, já cantamos aqui, é a tua vontade, não é a minha. Eu estou no caminho. Aleluia, glória a Deus. Joga fora a imundícia, joga fora o pecado, joga fora a falta de esperança, a desesperança. Se alguma coisa no teu percurso está te tirando o entusiasmo, a motivação, volte-se para o Senhor. E fala: Senhor, eu fazia o que eu faço com mais alegria, o que está acontecendo? Devolve a alegria, a redenção para nós. Esteja no caminho, com a esperança de que a nossa caminhada é eterna. O corpo de Jesus é um sinal disso. Quando ele se apresentou com o corpo glorificado, ele já estava pontuando eternidade, eternidade. Nossos valores, tudo aqui passa, tudo fica aqui, tudo. Aquela reforma que você fez na sua casa, deixou maravilhosa, me perdoa dizer, aproveita, desfruta muito, porque num piscar de olhos Jesus volta, a casa fica, e eu espero que você vá. Eu quero subir, né? Havia uma brincadeira, eu acho que muitos sabem aqui, né? Quando Jesus voltar, quantos vão ficar contentes? Quando Jesus voltar, pode levantar a mão. E quantos vão subir contente? Eu não quero ficar, não. Não quero ficar contente, quero subir contente, amém? Porque as coisas terrenas ficarão aqui. Aleluia. Qual a direção que você está indo? Você tem certeza do caminho que você está trilhando? Qual a direção que você tem seguido? Aqueles discípulos, geograficamente, estavam num percurso de lógica. Eles estavam com Jesus, eles participaram, viram a crucificação e estavam na rota de volta para a sua própria casa. Aliás, na direção que Jesus mandou que cada discípulo ficasse. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles estavam na rota correta. Qual é a sua rota? E qual é o seu percurso? Que percurso nós estamos fazendo na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, para que onde nós estamos, nesse ponto da nossa vida, eu estou influenciando pessoas a conhecerem Jesus. Eu estou deixando o Senhor me usar para que outros conheçam a salvação no Senhor. Outra lição para a nossa vida. Você tem certeza que você está indo para casa? Para a casa celestial? Que o medo, a incredulidade que nos cega, caia por terra no nome de Jesus. Uma das coisas que poderia ter estado na mente daqueles discípulos, e com certeza estaria na minha, não sei na sua, mas Jesus foi crucificado, morreu. Então, quem seriam os próximos da lista? Os discípulos. Aí quem tem boca grande a gente já acha que vai primeiro, né? Que seria o Pedro. O Pedro falava muito, então o primeiro que vão atrás vai ser do Pedro. Enquanto isso a gente consegue chegar em casa. Depois de Pedro tem o discípulo que Jesus amava, que a Bíblia diz, não é? Aquele que estava sempre recostando, reclinando a cabeça. Vai, aquele que está mais pertinho, né? Aquele termo que vocês já conhecem. Então já vão nele. Então vamos voltar para casa, vamos para Emaús, porque senão nós seremos os próximos. Que surpresa saber que, como rota de fuga ou não, Jesus ia encontrá-los no caminho. Meu querido, você não fuja do seu chamado, não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida, porque se você está no caminho, o Senhor vai te encontrar na estrada de Emaús. O Senhor vai te encontrar e vai fazer teu coração queimar, em nome de Jesus. E uma outra coisa outro ponto que eu vejo aqui, quando Jesus fala da cegueira, a cegueira espiritual, a cegueira no sentido de lentidão, a cegueira paralisa, deixa lento.
As pessoas que não têm visão, elas fazem as coisas, mas num outro processo de velocidade. Não é o mesmo de quem consegue enxergar. E a lentidão que Deus está falando aqui é uma lentidão de mente, ser vagarosos no entendimento. Eu lembro agora que para nós, o apóstolo Paulo, quando orou pelos crentes em Éfeso, ele falou: Senhor, abre os olhos do coração. O que é isso? Abre os olhos do entendimento. Efésios capítulo 1. Dá a eles, Senhor, olhos de entendimento, olhos que eles consigam enxergar. E meus queridos, nós precisamos disso andando com Jesus. Enxergar que os olhos, que as escamas caiam, ter entendimento. Paulo fala isso, e no original do texto aqui, abrir os olhos do coração, há uma expressão que é inteligência espiritual. Isso tem sido alvo de oração na minha vida. Inteligência espiritual, é muito, muito lindo o que Paulo quis buscar para os crentes em Éfeso. E nós precisamos disso, e isso vem com o fogo do Espírito Santo de Deus. Não vem de nenhuma faculdade. Inteligência espiritual, sabedoria de Deus é um dos dons que está lá em Coríntios. Nós precisamos para que os nossos olhos sejam desvendados em nome de Jesus. Tem vários pontos aqui para nós buscarmos a Deus, amém? Você quer fazer missões? Aleluia! Oh meu Deus! Aleluia! Jesus Cristo amado. Não fiz a pergunta direito, né? Vou perguntar, quantos querem ser abençoados nessa manhã? Aleluia, Jesus, eu quero. Gente, bênção de Deus, você não consegue segurar. A maior bênção que nós recebemos é a salvação em Jesus. Você não pode guardar isso dentro de você. É exalar Jesus o tempo todo. Isso é missões. Quem quer fazer missões aqui nessa manhã? Oh meu Deus, amém, Senhor. Obrigada, Senhor, pela inteligência espiritual para fazer a pergunta. Falei, tem que buscar mesmo. Tem que buscar em Deus. Não permita a cegueira espiritual impedir você de ser instrumento de Deus para a eternidade. Porque a nossa semeadura, como diz aqui o texto de Isaías que nós lemos, ele vai o quê? Regar a semente. A Bíblia diz que aquele que ganha vidas, sábio é. Nós queremos tanta sabedoria, não é? Tanta instrução. Hoje o mundo da tecnologia, o mundo de que se você não tiver cursos, faculdade, pós-graduação, após da pós, o mestrado do mestrado, o doutorado, se tornar o título de PhD, você não consegue uma boa oportunidade. E nós temos aqui de graça, da fonte, sabedoria do alto, que desvenda os olhos, para estarmos trabalhando para o Senhor e gerando frutos para a eternidade. Amém ou não amém? Glória a Deus. O que nós precisamos enxergar? O que nós precisamos ver? Agora são os desafios que eu quero deixar para cada um de nós. Na sexta-feira pela manhã, no jornal das 7 da manhã, quem acorda cedo aqui, não é? Diz que, desculpa a expressão que eu vou falar, minha mãe não gosta dessa expressão não, viu gente? Diz que velho que acorda cedo, então eu já estou me sentindo com o pezinho lá, né? Eu acordo cedo, assisto o jornal cedinho todo dia, né? Então, infelizmente, foi dito no Jornal da Manhã que na estatística da ONU, o Brasil está no ranking mundial em mortes por assassinato com armas de fogo. Foi dado em rede nacional. O que os nossos olhos precisam ver? É tempo de clamar. É tempo de olhar e falar: Senhor, eu quero ser resposta, porque eu tenho a resposta, Jesus. Sabe? Você pode começar orando. Você pode começar clamando. Nós temos uma salinha de oração aqui atrás. Tem uma pasta com as fotos dos missionários, com as cartas dos missionários, com as cidades onde nós trabalhamos. Nós temos bandeiras que representam nações, onde pessoas nossas que saíram daqui, do nosso meio estão. Você pode enxergar isso e clamar ao Senhor, é o primeiro passo. Isso me deixou bem alarmada. Outra notícia. Na sexta-feira à noite, né, eu estava no congresso, viu gente? Eu só via propaganda. Houve uma reportagem sobre um país.
o país de Mianmar. E eu quero contar sobre uma pessoa para vocês. Houve um missionário no ano de 1788 chamado Adoniram Hudson. E Adoniram Hudson, ele foi para a Birmânia. Ele perdeu 3 esposas no campo missionário. A primeira morreu muito jovem, doente, perdeu uma filha no campo missionário. O Adoniram não desistiu, trabalhou ali, e os cristãos que hoje existem na antiga Birmânia são cristãos que foram evangelizados por este homem, por este missionário no ano de 1700. O que me impressiona na vida desse homem, você pode ver a biografia um pouco extensa, mas uma das coisas que me impressionou na biografia dele, quando ele estava doente também, quando ele estava 18 anos ali, e poucos frutos haviam surgido, ele recebeu a carta de um amigo. E na carta desse amigo, dizia o seguinte: volta para a Inglaterra, vem embora, não fica aí. Que possibilidade você acha de acontecer alguma coisa boa neste lugar? E o Adoniram responde: as possibilidades, tantas quantas, existe um Deus que cumpre as suas promessas. Eu vim aqui porque Deus me trouxe. A Birmânia, irmãos, é o país de Mianmar hoje. Existe uma universidade em Mianmar que tem uma pequena capela com o nome do Adoniram Hudson em memória dele. Quantas possibilidades há de você ser instrumento de Deus? Onde você está? Começando onde você está. Tantas quantas. Existe um Deus que cumpre as suas promessas. Deus tem prometido a maior promessa que Jesus deu, quando ele subiu ao céu, ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O primeiro fator que nós temos que entender: nós temos o Senhor e nós não estamos sozinhos. O problema que você atravessa hoje, olha, Jesus está contigo, Ele está no caminho com você. Abre os olhos, igreja de Deus, porque há um Deus que cumpre as suas promessas, e Ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Como nós podemos identificar que Jesus se revelou àqueles discípulos e quer nos revelar hoje? 2 coisas aqui maravilhosas aconteceram. Quando Jesus fez que ia e não foi, eu acho que Jesus quis dar um teste para os discípulos, né? Ele fez que ia para um outro lugar. Não vai. Está claro o versículo aqui que nós lemos: fica conosco, já está noite, come com a gente, fica aqui. Que voluntário ou involuntariamente os discípulos deram uma dentro com Jesus nessa caminhada. Glória a Deus. E daí Jesus, ao partir o pão, eles começaram a observar que era Jesus que falava com eles. Nós estamos entrando na semana da Páscoa. Que seja vivo no nosso coração a veracidade do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Esta é a nossa mensagem, queridos. E isso tem que vir diante de nós, arder no nosso coração. E outro ponto que nós vemos aqui, quando ardia o coração daqueles discípulos, ardia o coração deles, quando o Senhor explicava as Escrituras. Aleluia. Quando partia o pão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, amém? Podemos declarar isso? Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele está vivo hoje. Ele está vivo para a minha vida hoje. Ele está vivo para a sua vida hoje. E a palavra de Deus, ela vem para arder nos nossos corações. A verdade de que um dia Ele voltará. E eles falam isso depois que Jesus sai. Por acaso não ardia o nosso coração? E a conclusão desse texto, não posso usar outra expressão, senão fogo de Deus, venha sobre nós. Fogo do Senhor, Espírito Santo de Deus, faz arder em nós, faz queimar em nós
tudo o que o Senhor tem ministrado, palavra após palavra, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela purifica, ela santifica, ela é viva. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir as intenções do coração. Vem, Deus, por tua palavra, e faz cortar tudo aquilo que não pertence ao Senhor dentro do nosso coração, dentro do meu coração. E esses discípulos tinham os seus corações ardendo. Identificaram depois que Jesus tinha saído da presença deles. Identificaram, queridos, que oportunidade. Nós cantamos tanto aqui, desejamos tanto abraçar Jesus, não é? Tantos louvores assim, quero te abraçar. Eles poderiam ter abraçado Jesus, mas eles só identificaram depois. Eu não quero que você identifique o fogo de Deus depois que você sair daqui. O desejo da minha alma nessa manhã é que o fogo de Deus, quando você sair por aquela porta, veja uma labareda em você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma frase do A.W. Tozer que diz o seguinte: na caminhada cristã, o importante não é a velocidade com que andamos, nem a distância percorrida, mas sim a direção que tomamos. Na caminhada cristã, o importante não é a velocidade com que andamos, nem a distância percorrida, mas a direção que tomamos. Esteja no caminho. No caminho, teu coração tem a possibilidade de queimar, arder e você chegar na direção certa. Esteja no caminho com o Senhor. Que toda indiferença, tudo caia por terra. Fazer missões, querida, é ter os olhos abertos para as nações. Ter o coração ardendo, que a hora que o Senhor falar vai, teu coração já está preparado. Senhor, eu vou. A hora que Deus falar com você, é momento de interceder. Há pessoas que têm sonhos. Eu já recebi mensagem no meu celular de madrugada de alguém que estava orando por mim. E eu fui ver telefonemas. Quando eu estava na África, recebia cartas. E quando eu ia checar no meu diário os momentos que eu estava vivendo, eu estava precisando daquela intercessão. Quando o coração está ardendo, nós não deixamos Jesus ir embora, não. A gente deixa Ele com a gente. A gente, Senhor, continua com o teu ardor, continua com o teu queimar, em nome de Jesus. Que essa igreja esteja cada dia mais informada, interessada em tudo que estamos fazendo em missões. Que nós, como corpo de Cristo, estejamos dispostos a manter os nossos corações em chamas, em intercessão, em clamor e em obediência ao ir. Em obediência a todas as coisas que o Senhor tem pedido.